Olá, pequenos pôneis, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal My Hero Pony 5 gerações, depois de mais algumas semaninhas sem vídeo, pessoal, desculpe mais uma vez. Mas hoje, né, finalmente com mais um vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, eu pensei no caso em algumas ideias sobre, inclusive eu agradeço a vocês pelas sugestões, eu vou ver se eu faço algumas. Mas no caso para esse vídeo eu pensei em uma coisa. E se eu falasse sobre, pelo menos, a maioria dos problemas da geração 5 de My Hero Pony? Que nós sabemos, pessoal, que tipo, nenhuma geração de My Hero Pony é livre de erros ou problemas. Só que no caso nós sabemos, né, que pelo menos a geração 4 é que menos tem erros, né, tipo, nas maioria das questões. Só que a outra geração tem muitos problemas e a G5 não escapa disso. Só que o problema é que ela tem muitos erros e também no caso tem muitos problemas que aconteceu com a geração durante esse ano que, gente, ela foi passando. Então eu resolvi fazer um vídeo falando da maioria desses erros e claramente, deixando claro aqui pra vocês que eu não sou um hater da G5, tá, gente? Tanto que eu já fiz vários vídeos sobre a geração 5 e eu gosto sim da G5, mas a gente, tipo, não pode ficar pensando que não é verdade, mas é verdade sim, que a geração 5 tem muitos erros e alguns deles até desencadeou que a G5 não fosse continuar por tanto tempo, pessoal. Pelo menos isso aí é o que eu penso na minha opinião, eu não tenho certeza disso, mas acho que provavelmente. Mas no caso então, né, gente, é basicamente isso, né, tema do vídeo, eu vou falar sobre a maioria dos problemas da geração 5 e também outra coisa, né, que eu vou deixar claro, é que alguns desses problemas são realmente fatos que aconteceram e que aconteceu, e alguns outros problemas são pelo menos, gente, o que na minha opinião é um problema para a geração, beleza? Então basicamente é isso, já vamos começar o vídeo. Esse primeiro problema em relação da geração é o que desencadeou também alguns outros pequenos problemas, pessoal. Mas vamos começar. Nós sabemos que no caso da geração 4 teve seu arco terminado lá em 2019, certo? Então, no caso depois teve a geração 4.5, que tipo, basicamente era um reboot da geração 4 que não deu muito certo. Então o que eles resolveram fazer? Para poder atrair também as pessoas que gostavam, né, e gostam da geração 4, e também talvez tipo ter uma chance de atrair um público novo e talvez acrescentar um pouco mais nessa geração 4, eles resolveram fazer uma conexão de uma geração para outra, pessoal. O que desencadeou esse negócio da conexão da geração 4 com a geração 5. Que, tipo, no caso poderia ter rendido uma história bem legal, pessoal. Tipo, caso que é uma ideia assim legal. Só que infelizmente ela não foi, tipo, executada de uma forma boa, sabe? Né? Tanto que eu falei que desencadeou e alguns outros problemas que eu já vou estar falando daqui a pouco, pessoal. Mas no caso, né, pelo menos um pensamento meu é que eu acho que a Hasbro fez essa tal conexão porque ela queria atrair muito o público que gostava da geração 4, né? De uma forma de poder talvez fazer um fanservice ou uma coisa legal na relação da geração 4. Mas infelizmente não foi executado da melhor forma possível. My Hero Pony, a nova geração, foi lançado lá pro ano de 2021, pessoal, e tipo, desculpe que eu falei isso no meio do nada, mas eu fico muito feliz de ter acompanhado a geração 5, porque foi literalmente a primeira geração que eu acompanhei do início até o estado que ela está agora, gente, né? Mas no caso, né, foi lançado lá em 2021, começou com um filme, né, lançado nos cinemas e também para Netflix. No caso, nos cinemas foi lançado em alguns outros países, mas não aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi lançado exclusivamente na Netflix, pessoal. E no caso, dando um spoiler, né, do final do filme, né, caso você não tenha assistido, não quer ver esse spoiler, eu recomendo, no caso, você ver o final antes de ver essa parte do vídeo, pelo menos, ou o vídeo inteiro. Mas se você não incomoda, tipo, não se interessa muito, eu já vou estar falando aqui, beleza, gente? Mas basicamente, no final do filme, depois da Sunny e seus amigos terem conseguido reunir os pôneis e também reunir cada um dos cristais deles, pôneis terrestres, pôneis unicórnios e pôneis Pegasus, a Sunny, ela ganhou, no caso, os poderes de Alicórnio por causa dos cristais. Bem que os cristais, né, tipo, cada magia transformou a Sunny em uma Alicórnio. Não uma Alicórnio por inteira, mas no caso é uma Alicórnio que tem asas e chifres por magia. E isso desencadeou Nash, né? No caso, em uma coisa que os fãs não gostaram muito, né? Que basicamente foi a Sunny ter virado a Alicórnio assim rapidamente. Ela virou a Alicórnio literalmente na primeira mídia da geração 5, pessoal. O que a Twilight demorou literalmente 3 temporadas para conseguir virar Alicórnio. Esse aí pelo menos é um dos motivos, né, de que os fãs falam que a Sunny não merece Alicórnio. Tipo, sim, ela reuniu, né, todos os pôneis e tal.
Só que, tipo, o Sonoda fala, nossa, que a Twilight fez muito mais coisa, gente. Ela teve que passar por muito mais coisa e tal. E alguns dos lados eu até entendo, pessoal. Mas, sei lá, às vezes eu fico meio dividido, né? Tipo, que eu acho que a Sunny talvez, tipo, mereceu e tal. Um pouco por causa que ela fez uma coisa muito grande. Gente, né? Mas pelo menos, tipo assim, não foi literalmente ela tendo, né, a virada unicórnio, tipo, o seu corpo mudou e tal. Não, é só um negócio de magia, pessoal. Mas o que vocês acham? Deixe sua opinião aí nos comentários. Lembram que eu falei que a geração 5 ter se conectado com a geração 4 desencadeou aí alguns problemas? Então, esse aqui é um deles, pessoal. Os furos de roteiro, gente. E não tem apenas um, na verdade tem mais de um, gente. Mas com certeza, o maior furo de roteiro percebido é no episódio 2, do capítulo 2 de My Hero Academia Mike, pessoal. Onde a Twilight aparece pela primeira vez, tipo assim, gente, já que os pôneis interagem com ela, sabe? Ela já tinha aparecido lá no filme, né? Mas, tipo, era só em uma animação 2D, já que a Sunny estava brincando com seus amigos. Então, nessa daqui, gente, nós vemos que o furo de roteiro acontece por questão de que, nesse holograma, basicamente a Twilight está na sua forma normal. Sendo que, normalmente, a Twilight lá no final, ela já está na sua forma mais crescida, sabe, né, de governante. E tem, tipo, até umas teorias que, pelo menos, eu acho que é mais plausível e o que eu acredito muito, eu até já falei dessa teoria, desse pensamento bem lá no início, gente, que meio que o Mike ainda estava nos seus capítulos, que basicamente era que, na verdade, essa Twilight aí, gente, né, na forma normal, é, na verdade, a árvore da harmonia se comunicando com eles, o que pra mim, na verdade, faria muito sentido, por causa que a árvore da harmonia já se manifestou como Twilight, lá na geração 4, na temporada 8, né, gente, naquele episódio onde é que a árvore da harmonia estava guiando os Young Six, sabe? Então, no caso, né, esse é um dos furos de roteiro, mas no caso também tem outros aqui. Infelizmente, eu não vou lembrar muito deles, né, por questão de que, tipo, literalmente já tem bastante tempo, mas, infelizmente, não tem apenas um furo de roteiro na geração 5. Ah, tem outro furo de roteiro que eu também lembrei, pessoal, mas é um furo de roteiro meio bobo. Que no caso, sabe a Sunny? Então, ela ganhou mechas de unicórnio depois que ela se tornou unicórnio, né? Já aquelas mechas coloridas, sabe? Naquele, né? Como vocês também devem estar vendo pela gameplay aí, né? Que eu botei de fundo. Então, só que uma das fotos, né? De um dos capítulos de My Hero Academia em um dos episódios, a Sunny, ela está com a mecha arco-íris, tipo, quando ela era potrinha, sabe? O que não faz muito sentido. Outro furo de roteiro acontece no My Hero Academia que a mãe da Sunny também tem essa mecha arco-íris. Sendo que, tipo, ela só ganha essa mecha arco-íris quando ela se tornou unicórnio. E a mãe dela também tem, então não tem muita explicação sobre, sabe? Mas por alguns dos furos de roteiro que apareceram. Em My Hero Academia mais especificamente, nos capítulos 5 e capítulo 6, nós conhecemos os dragões, pessoal, né? No caso, mais especificamente, os dragões, que eles moram agora na Terra dos Dragões, pessoal, como é o nome do local, né? Claro, não me diga. Aí, no caso, agora os dragões, eles basicamente andam normal, sabe, né? Como normalmente eu diria que os dragões andam, sabe? De acordo com as literaturas, com os filmes, desenho e etc. Só que nós sabemos que lá na geração 4, os dragões eles andavam literalmente duas patas, pessoal. Como se fosse tipo pessoa normal, sabe? Mas aqui eles andam em 4. E também o design dos dragões, eles mudaram, né? Em comparação à geração... da geração 4, né? Que no caso, pessoal, eles deixaram de ser dragões, que eu diria mais humanos, né, como na geração 4, e agora são meio que realmente mais dragões, como seria descrito e apresentado atualmente, né, nas culturas, né. Então, no caso, isso aí estranhou um pouco, pessoal, porque a gente tava acostumado com o design dos dragões lá da geração 4, sabe? Mas com certeza, mano, o problema que o pessoal achou foi o Spike, né? Por causa que a gente lembra, né, que na geração 4 no final ele virou um dragão literalmente bombado, né? Tipo, meu Deus, ficou todo musculoso, todo fortão. Pra chegar aí, gente, na geração 5 e agora ele tá aqui nos outros dragões e a forma dele mudou. Ele agora também anda em 4 patas com os outros, a gente tá da mesma forma, tá? Pelo que eu vi, é como se os dragões tivessem degredido, né, comparado à geração 4. Aí estão vivendo como antigamente viviam, gente. E o pessoal achou o design muito estranho, que não faz o menor sentido. No caso, pelo menos, gente, né, pelo que foi botado lá em My Hero Academia,
o Spike e os dragões eles dormiram por muito tempo por causa de um feitiço da Opaline. Isso aí estaria explicando o porquê que eles ficaram daquele jeito, mas nós não sabemos muitas informações sobre. Mas no caso, esses aí foram um dos problemas, né, que o povo achou sobre isso. Depois de My Hero Pony, o filme, né, no caso da nova geração em 2021, tivemos duas séries de My Hero Pony geração 5. A primeira que foi lançada, que eu vou falar agora, que é a My Hero Pony Terra Tale, pessoal, que é a série 2D da G5, ao contrário de Make Mark, que é 3D, que também eu já vou falar daqui a pouco. E bom, pessoal, no caso, ela segue o estilo 2D como as outras gerações passadas, né, que todas elas eram meio que uma animação estilo 2D. Só que o estilo 2D da geração 5 não agradou muito os fãs. Eu até vi que alguns estavam comparando ao estilo de animação de Pony Life, o que pra mim não faz o menor sentido porque o estilo de Pony Life é muito fofo, é o estilo chip, sabe? E pra mim não tinha muito a ver, mas acho que eles estavam comparando por questão de que talvez eles, por causa do design, eles pensariam, ah, vai ser algo meio bobo e tal, né, etc. O que de certa forma não foi muito engano, porque algumas coisas são meio bobas de Terra Tale, mas embora eu ainda goste, né? Mas eles não curtiram muito o design de My Hero Pony Terra Tale, lá no caso o estilo 2D. Eu achei legalzinho o estilo 2D, claro, tipo assim, não vou falar que é um dos melhores do 2D, mas pra mim, pelo menos, eu achei que funcionou, sabe? Mas no caso é basicamente isso. My Hero Pony, especificamente de geração 4, com certeza ela é bem rica nos personagens, pessoal, principalmente por causa que ela também aborda várias outras raças. Nós vemos os Kirins, os Changelings, nós também, no caso, vimos pônei morcego, a gente também vimos outras espécies de pônei que agora tô tentando lembrar. Também vimos, no caso, os pôneis marinhos, né, tipo os hipogrifos, os grifos e várias outras espécies de pôneis, sabe? E no caso, até na geração 1, né, que eu vi recentemente o vídeo da Lara Imperial, que é esse aqui, inclusive eu recomendo bastante. No caso, né, eu vi também que a geração 1 também é bem rico em vários outros personagens, porque tem um tempo que eu não vejo geração 1 e eu não tava lembrando muito. Mas agora falando especificamente sobre isso, pessoal, a geração 4 ela tinha várias criaturas. Infelizmente, um dos pontos negativos sobre a geração 4 é esquisita é por causa que a Hasbro não soube muito aproveitar a oportunidade sobre essas criaturas. Embora que, pelo menos, ela conseguiu fazer algumas histórias legais com essas criaturas. Só que, no caso dessas espécies em específico, não apareceram na geração 5 em nenhum momento. Sim, eu sei, pessoal, que pelo menos os pôneis do mar eles se apareceram oficialmente, sabe, na geração 5. Só que ocorreu alguma mudança, né, comparada à geração 4. Embora que esse negócio dos pôneis marinhos foi abordado mais nos quadrinhos, por causa que em Terra Tale pelo menos tem um episódio sobre, mas não foi muita coisa. Teve uma aparição especial e tem um episódio de aniversário lá da Destiny. Mas realmente não foi muita coisa, mas a geração 5 nunca mais abordou sobre realmente as criaturas. Ah, é verdade, também tem os dragões. Só que, tipo, não teve nenhuma das outras criaturas, não tem nem explicação do que aconteceu, onde é que elas estão. Isso aí meio que incomodou um pouco alguns fãs. Eu até entendo, pessoal, mas no caso não temos muita informação sobre. Uma das coisas que com certeza chamam muita atenção na geração 5 é que mudaram totalmente o estilo de animação, desde o início lá com o filme de 2021. Mas mudou totalmente porque a gente agora era 3D, ao contrário das outras gerações que todas eram 2D, sabe? No caso, isso aí meio que eu presumiria que era pra inovar, pessoal, pra diferenciar alguma coisa. E realmente, a animação do filme lá foi muito bonita e foi muito boa. Só que com a série de My Hero Pony Mike, eles meio que tiveram que diminuir o investimento, sabe, gente? Pra poder fazer vários episódios, uma série. Então, né, tipo, nós vemos que obviamente a qualidade da animação ela diminui um pouco, né, sabe? Embora que diminua bruscamente, na verdade, né? Mas pelo menos não ficou 100% ruim, pessoal. Mas esse problema aí da animação, pelo menos, ela ficou muito preso lá nos primeiros capítulos, que a animação era um pouco travada, pessoal. Tipo, parecia que os personagens estavam meio duros nos movimentos, sabe? Era um pouco esquisito. Mas pelo menos, depois de alguns capítulos, até chegar ao capítulo 6, né, ao decorrer dos capítulos, eles foram pelo menos melhorando o estilo de animação e ficou bem melhor. Então no caso esse problema foi mais recorrente nos primeiros capítulos, mas depois não foi muito falado sobre. Mas tem pessoas que ainda não curtem o estilo de animação de My Hero Pony Mark, né, do estilo 2D lá que está. Mas e aí, o que vocês acham, pessoal? Vocês curtem o estilo de animação de My Hero Mark ou não gostam tanto? Diga aí nos comentários. Pode ser sincero, tá, gente? Beleza? Não precisa, tipo, mentir e tal. Diga a sua opinião sincera.
Não sei muito dizer, pessoal, se é realmente isso, mas pelo menos é o que, na minha opinião, eu penso que é, né? No caso, é o fanservice. Que pelo que eu vi aqui, né? No caso, fanservice é quando os produtores, né? Ou no caso, o pessoal lá que está fazendo a obra, eles botam uma coisa que os fãs querem ver, ou que os fãs se interessam bastante, mesmo não fazendo muito parte da história. E eles fazem muito isso com a geração 4, sabe? Botando referências, botando menções, né? Também coisas relacionadas à história principal. E tipo assim, pra mim é um dos problemas, por questão de que por causa disso, eles não foram, né, tipo, uma história própria. Eles foram querer fazer uma história, tipo, pra tentar continuar a geração 4. Só que ao decorrer da série, isso foi virando uma bagunça, porque depois eles nunca mais mencionaram coisas e tal, né, pra continuar a história que eles tinham feito lá no início, né, com menções e coisas da geração 4, e pra mim isso virou um problema muito grande, porque a gente ficou meio confuso sobre a história, sabe? Bom, tem menções, por exemplo, da Upaede, né, que ela conhecia a Celeste Luna desde quando era potrinhas, também, no caso, tem aquela menção lá que uma conhecida lá da Isne, a gente fala sobre o casamento de Canterlot, etc, pessoal. São sim menções legais, interessantes, só que tipo, gente, que não interessam tanto, mas ainda assim é um pouco legal de ver. Só que pra mim o ponto aqui, gente, é que por causa mais desse fanservice, né, que eles tentaram fazer, e dessa conexão junto que eu falei lá, gente, o primeiro problema, eles não foram, né, para tentar criar uma história própria, eles foram tentar usar uma história que já tinha sido feito antes para remodelar, né, ou fazer algumas coisas a mais nessa geração aqui, gente. Pelo menos esse é o meu ponto. Se vocês concordam com o meu ponto, digam nos comentários, mas se vocês não concordam, pode dizer também, gente, tudo bem? Eu não sou a pessoa da razão e tal, isso aqui é só a minha opinião sobre. Mas o geração 5 infelizmente não teve um final concreto para finalizar a sua história, né? Embora que já teve algumas coisas misturadas e bagunçadas na história. Pelo menos na geração 4 eles conseguiram finalizar a história de algum jeito, sabe? Mas na geração 5 não, gente. Eles tiveram, tipo, eles cancelaram My Hero Pony Fairy Tail, que era a série 2D, que era a única série que tava tendo por questões de que My Hero Pony meio que o Mark, no caso, foi, digamos que finalizado, né? Lá em 2023, pessoal, basicamente com o capítulo 6, que nunca mais trouxeram capítulos. Mas sim, eles planejavam outros capítulos, pessoal. No caso de My Hero Pony Make Your Mark, sabe? Eles planejavam os seus capítulos, só que no final o Hasbro fez um acordo com a Netflix que só iriam estar exibindo do capítulo 1 até o capítulo 6. Aí com isso, Make Your Mark tá parado até hoje, né? Esse vídeo gravando aqui em março de 2025, né, e acabou lá em 2023, mas Fairy Tail, pessoal, foi finalizado até recentemente no passado, sabe? Foi finalizado, né, com o episódio, se não me engano, é o episódio 23 da segunda temporada de My Hero Pony Fairy Tail, embora que atualmente, né, gente, os fãs, eles estão postando o que sobrou, sabe, dos episódios finalizados e cancelados, gente. Um dos problemas é que, infelizmente, a geração 5, né, tipo, ela tá num vácuo, né, por agora, tipo, tendo nada, né, de informação ou alguma novidade sobre. E, no caso, estamos esperando, né, a Hasbro ver se ela divulga alguma coisa, talvez se ela ainda vai estar trabalhando na geração 5 de alguma forma, ou se talvez eles estão planejando alguma coisa pro futuro a mais, gente, mais pro futuro lá, sabe? Então, no caso, eu estarei esperando informações, mas caso vocês tiverem informações, se vocês quiserem avisar também, eu vou ficar muito agradecido, beleza? Mas é basicamente esse o ponto. Esse daqui, no caso, foi realmente polêmico naquele período, pessoal. Que, no caso, era basicamente a troca de dubladores. Isso não aconteceu no original, isso aconteceu aqui no Brasil e também em alguns outros países, pessoal. Onde, basicamente, a Hasbro, ela botou outros dubladores, né? Que, no caso, eles botaram lá para substituir os dubladores de antes. E o pior, eles fizeram isso sem avisar para os dubladores de antes que eles iriam ser substituídos, pessoal. Isso realmente aconteceu. Até de uma amiga lá no Instagram, ela me mandou uma foto, pessoal. No caso, a dubladora da Zip ou da Pip, né? Ou até as duas, se não me engano. Onde, basicamente, uma delas falou que se a Hasbro chamasse, ela ia ficar muito feliz de voltar a fazer a Zip ou a Pip, sabe? Mas se não me engano, era a Zip.
né, que a Hasbro realmente tirou e substituiu elas, o que pra mim foi muito vacilo e uma coisa muito errada que a Hasbro fez, sabe? E até aproveitando esse assunto, pessoal, falar de uma outra polêmica que aconteceu, é que nesse negócio aí de troca de dubladores, a Hasbro, no caso, também foi acusada de usar inteligência artificial para, no caso, fazer as vozes, gente. De alguns episódios lá da temporada 2, sabe? Que foi quando começou a troca de dublagem. Mas no caso, recentemente, gente, né? Ou no caso, depois de um tempo, foi confirmado, né? E foi desmentido pela própria Hasbro, porque ela não estava usando inteligência artificial, pessoal. Então aí depois a fumaça baixou e ficou pelo menos um pouco mais aliviado, sabe? Mas eu ainda acho um absurdo que a Hasbro fez esse negócio da troca dos dubladores em outros locais, né? No caso dos outros países. Lá no original não aconteceu, só mesmo a gente e os outros países que se ferraram nessa questão. Mas eu vou falar a verdade, a nova dublagem eu não achei tão ruim, mas tipo, eu só achei meio brusco e absurdo que eles fizeram com isso, sabe? A nova dublagem eu não achei ruim, mas pelo menos pra mim eu não acho que foi necessário, né? Tipo, era necessário ter que trocar por causa que já tava perfeito, sabe? Então no caso, basicamente essa é a minha opinião. Se vocês quiserem botar a opinião de vocês, digam aí nos comentários, beleza? Agora, o último ponto dos problemas de geração 5 que eu estarei falando, pessoal, é algo que o pessoal eles perceberam muito, na verdade. Também percebi que foi que a geração 5 teve muitos fillers, tanto em Make Mike, tanto em Telltale. Principalmente em Telltale, pessoal. Em Make Mike tivemos alguns fillers, só que tipo assim, não foram tantos assim, né? Embora que tipo, comparado aos episódios que realmente vão no negócio da história, é pouca coisa, sabe, gente? Tipo, por causa que é um desses fillers, eles até explicam uma coisinha lá da história e tal, mas é pouca coisa, comparado aos episódios normais que realmente vão para a história principal. Agora já em My Hero Academia Telltale, pessoal, a maioria dos episódios são fillers, né? Episódios bobis, né? Enquanto negócio, que pra quem não sabe, pessoal, episódio filler é no caso um episódio que não tem muito a ver com a história principal, sabe, do desenho, né? Que não vai na história principal, né? Que está ocorrendo. É pra mais dar uma refrescada, né? Na história frenética, ou na situação que a história tava, sabe? Né? Pra dar uma refrescada, né? Pra gente ficar de boa, basicamente, né? Você deve saber mais ou menos o que é filler. Mas pra resumir, é algo que não tem a ver com a história principal, gente. E Telltale realmente tem muitos desses fillers, pessoal. O que pra algumas pessoas foram um problema. E tipo assim, eu curti pelo menos algum desses fillers, só que aí chegou um ponto que tipo, eu tava esperando alguma coisa da história principal, sabe? E algumas coisas eles até entregavam, mas ainda assim, realmente, teve muitos fillers da geração 5. Pelo menos pra mim, esse é um problema mais ou menos. Não é um problema tão grande, mas ainda assim é meio... Gente, não nada a ver, pelo menos, né, pra mim, o que eu acho. Eu achava mais interessante se eles tentassem fazer mais histórias envolvendo a história principal, né, claro. Pelo menos eu faço isso aqui em Telltale, gente, né, do que algumas histórias bobinhas. Só que eu também tenho que levar, né, em conta que My Hero Academia Telltale foi uma série mais em comédia, sabe? Não foi pra, tipo, ser que nem Make Mike, que realmente é a história principal, tipo, eles focam muito mais na história principal em Make Mike, mesmo que tem alguns fillers. A Telltale é mais filler do que a história principal, gente. Mas no caso, tipo, basicamente esse é o meu ponto. E, bom, basicamente, né, desculpa falar basicamente, que eu falei muito basicamente nesse vídeo. Esses foram os pontos, pessoal, que eu queria abordar sobre os problemas da geração 5. E como eu falei no início do vídeo, pessoal, e eu vou repetir, o intuito desse vídeo não é tipo, nossa, eu sou um hater da G5 falando porque eu odeio ela, não. Gente, eu não odeio a geração 5, eu gosto até de geração 5, já fiz análise da maioria dos episódios de Telltale, né, e também, nada de todos, né, já fiz análise, react e tal, né, de todos os episódios de My Hero Telltale que foram lançados oficialmente, né, já fiz os vídeos também de análise de My Hero Make Mark, agora é geração 5, né, mas não consigo nem falar, mas nós não podemos ignorar esses problemas que realmente aconteceram. E também, né, repetindo, alguns desses problemas, no caso foram mais opinião minha e alguns outros realmente foram fatos que aconteceram, pessoal, beleza? Mas então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e obrigado também por assistir mais um vídeo aqui no canal. Se gostaram, deixa o like para saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui que eu tô fazendo. Inscreva-se no canal, pois isso vai ajudar bastante. E também ative o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos e não perder mais nada, receber os vídeos, as lives e shorts que eu posto aqui no canal, beleza? Mas então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, pôneis!